boa tarde, João Pedro Cuti Dias. Boa tarde a todos vocês. Vamos comentar o mercado que fecha firme a semana. E eu tenho mais notícia para você comentar, João Pedro. Falei de ontem, vamos falar de hoje agora. Os preços do boi gordo fecham a semana firmes ou até em alta em muitas das regiões acompanhadas por nossas fontes de informação. Vou citar primeiro a Scott Consultoria. Em São Paulo, o preço do boi China ficou cotado hoje em R$ 222 por arroba. Segundo a Scott Consultoria, ágil de R$ 5,00. O relatório da Scott mostra que os compradores, ou seja, os frigoríficos, já observam um leve recuo na oferta de boiadas, o que pode alterar os níveis de negócios. Para apimentar mais, João Pedro, Lucas Müller, um dos analistas do indicador de boi Datagro, outra das nossas fontes de informação, trouxe hoje, resumindo o dia, a seguinte mensagem: nós estamos vendo uma queda de braço hoje, né, um cabo de guerra hoje, entre oferta, que ainda está elevada, mas a boa notícia é que demanda aqui no Brasil e demanda internacional muito aquecida. João Pedro. Se você olhar as exportações, geralmente o primeiro semestre é menor que o segundo semestre. O ano passado exportou alguma coisa por volta de 880 mil toneladas no primeiro semestre. Esse ano, possivelmente, a gente passe de 1.200.000. Ou seja, a exportação vai muito bem, obrigado. Nós estamos na última semana de junho, praticamente, né? Agora, essa semana, encerra o mês, praticamente. Normalmente, você sempre tem um arrefecimento nos preços quando vai chegando depois do dia 15. O pessoal está com... o dinheiro está meio curto, etc. E não está acontecendo, ao contrário, o mercado está se firmando, porque esses preços, eles estão próximos ao custo de produção do pecuarista. Então, o pecuarista também não está vendo com muita boa vontade de fazer escala, sabendo que pode chegar até abaixo do custo de produção deles. Então, e outra coisa, quando você olha para frente, olha os preços na B3, outubro, mais de 240. Não é um preço excepcional, porém, é 10% mais do que está hoje. Então, você olha todo esse quadro e aquele negócio que nós conversamos anteriormente na semana. O criador, normalmente, nesse momento, as vacas dele estão com um bezerro na barriga, a maior parte delas. As vacas estão vazias, possivelmente ele deu toque há 1, 2, 3 meses atrás e engordou, colocou no mercado. Então, há uma tendência natural dele segurar esses animais que estão fazendo para parir. E nesse momento, ele tem uma outra fonte de receita, que é o bezerro. Ele desmamou o bezerro há poucos dias. Está valendo a pena segurar, esperando um preço melhor para o bezerro? E aí ele vai fazer o cálculo dele, qual que é melhor, né? Mas ele tem uma alternativa. Antes ele não tinha alternativa, estava com o bezerro mamando, o que ia fazer? Não dá para vender, né? Agora não, agora está com o bezerro desmamado. Então, você tem o criador com a alternativa de fazer dinheiro com o bezerro ou fazer dinheiro com a vaca. Ele vai calcular o que é melhor para ele. Se o rebanho dele, se ele tem condição de manter um certo número de vacas, né, no seu rebanho, ele vai pensar 2 vezes. E normalmente essa vacada que está com ele, se ele deu toque, a maior parte está cheia. Então é bezerro que vai nascer daqui 2, 3 meses. Então você olha esse quadro, você olha as exportações, você olha o mercado interno, é um sinal de que a situação deve melhorar, em função da demanda externa, próprio mercado interno, e o preço, que está baixo, que tem que haver uma recuperação desse preço. A gente já sente algumas altas, né? Em algumas praças, em algumas regiões. O bezerro já vem até mais firme, até mais tempo sendo recuperando, né? Então, esse é um bom sinal. Já pensando que no próximo ano, teoricamente, você vai ter um preço melhor para a arroba em função de que a oferta de bezerro não vai ser tão expressiva como foi esse ano. O pecuarista de Mato Grosso, segundo o relatório do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, está segurando um pouco mais as fêmeas do estado, porque em Mato Grosso o abate de fêmeas foi muito grande, ainda é muito grande. É o principal estado criador, né, Zé? Mas
já há um sentimento de que o pecuarista de Mato Grosso, e eu acredito que isso deve se estender também para outras praças, está segurando um pouco as fêmeas. Deve ser por isso que você falou, João Pedro, já de olho no que ele poderá ganhar mais com o bezerro do que vendendo a vaca para a indústria frigorífica. E se a vaca está cheia, sempre dá um desconto alto na hora de vender, em termos de... E o próprio frigorífico também não tem muito interesse em matar a vaca com um bezerro na barriga, assim, pronto, né? Então, e outra coisa, você vê, em termos de bezerro, nesses polos de criação, como o caso do Pará, a exportação indo muito bem. Isso é bom, exportação de animais em pé. Não tem nenhum partido de esquerda para encher a paciência lá, de entrar com alguma ação. Então, isso é bom sinal, que a exportação de animais vivos é uma válvula de escape, pensando em termos do criador. Você disse ontem que dos produtos do agro, a exportação de animais de bovinos vivos está em quinto lugar? Quinto lugar. No caso do agro, soja, algodão, café, algodão, milho, e o quinto seria animais vivos. Essa é a matéria-prima. Porque esse ano, seguindo esse ritmo que está, aparentemente vai dobrar em relação no ano passado. Então, vamos chegar perto de 750, 700 mil cabeças. É um bom número. Mais uma via de escoamento da produção brasileira que é enorme. Principalmente, isso é uma boa notícia para o criador, né? Para quem cria. Então, e aí valoriza o rebanho aqui no mercado interno. Está crescendo e são os dois estados que mais exportam, é o Rio Grande do Sul e Pará. O Rio Grande do Sul, com certeza, em função da questão climática, logística, deve ter caído muito a venda lá, em função desses problemas que houveram no Rio Grande do Sul, né? Então, a hora que o Rio Grande do Sul se normalizar, teoricamente, você vai ter uma oferta, vai ter uma venda maior ainda, porque o Rio Grande do Sul tem bons animais e tem tradição na venda de animais vivos, né? Vamos ver as escalas de abate do indicador da Tagro, até para a gente entender como é que está o mercado hoje. As escalas seguem boas, às vezes confortáveis, mas pelo mapa que nós vemos, já tem uma sinalização melhor. Por exemplo, São Paulo ainda continua com escala muito alta, 23 dias. E sempre é importante lembrar para o pecuarista que o indicador da Tagro recebe as informações de quem faz o negócio, pecuarista com frigorífico. Com base nisso, e são muitas informações, ele tem a escala de abate. Então, São Paulo hoje, 23 dias, esse é o número de hoje. Fechou em 23 dias. Em relação a ontem, o indicador de ontem, a escala de abate de ontem, tem 0,5% de crescimento. Então, São Paulo ainda está com uma escala de 23 dias e hoje ainda em crescimento. Mas veja o Mato Grosso do Sul, escala menor, 12 dias, e ela está caindo. Caiu em relação a ontem mais de 2%. Em Minas Gerais também, a escala tem 18 dias, mas está caindo 4,21% em relação a ontem. Goiás tem 6 dias, acho que é a menor escala das praças acompanhadas pela Datagro, 6 dias úteis, a escala em Goiás, e em queda boa, de quase 10%. Na Bahia, também uma escala alta de 24 dias, mas está com queda, quase 10%. No Tocantins, a situação ao contrário, 29 dias, quase 30 dias úteis, João Pedro, e a escala está crescendo. Isso significa que a pressão tende a ser maior, pressão de baixa nos preços da arroba, maior no Tocantins. No Pará, 8 dias úteis, também uma escala mais reduzida. É um pouco mais de uma semana, né, Zé? Pouco mais de uma semana, e ela está em queda. Em relação a ontem, 7,6%. A maior queda que nós temos nesse mapa é de Rondônia. Rondônia tem 14 dias, é porque ela estava, a escala em Rondônia estava alta demais. Então o frigorífico, como você diz, João Pedro, comprou tudo a um preço baixo. E quer comprar mais baixo ainda. E agora quer baixar mais ainda. Então são 14 dias úteis em Rondônia, mas tem uma queda boa de 14,5%.
Então, temos alta no Tocantins, em Mato Grosso e em São Paulo. Nas demais praças, a escala de abate está caindo. Isso é um bom sinal, né? E o pecuarista também não... Ele tem que ver, se ele quer proteger preço, procura também outras alternativas. Usar a bolsa, usar opções de venda. Tem outras alternativas que não é só fazer escala, porque a hora que ele faz escala, ele está colocando em risco o futuro do preço dele, né?